Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Por que pediram um rei, hein? Você já pensou? Você já teve essa curiosidade de saber exatamente por que o povo hebreu pediu um rei para Deus? Ora, antes de compartilhar um texto e uma informação maravilhosa para edificar sua fé, seu conhecimento, você que é amante das Escrituras, você que prega, você que ensina, você que lidera, você que pastoreia, olha só, é tremenda essa informação para edificar você. Se inscreve aí, acione esse sininho, faça o seu comentário para você receber novas mensagens, novos vídeos do seu amigo Pastor Edinho. Me ajude a divulgar a palavra do Eterno. São mensagens curtas, vídeos curtinhos, mas são fundamentais para edificar a sua fé. Muito bem, por que pediram um rei, hein? Deus sabia que o povo ia pedir um rei? Sim, na presciência de Deus, nos atributos divinos, tudo isso, Deus já sabe, né? Deus já sabia que o povo ia pedir um rei para ele, né? Para ser governado por um rei, liderado por um rei, como tem outras nações. Deus já sabia. Me prova, te provo. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim, olha só: quando entrares na terra que o Senhor Deus te der para possuir, para habitar, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem outras gentes em redor de mim. Então Deus já sabia, o povo ia fazer isso. Está dentro de Deuteronômio, capítulo 17, que eu estou acabando de ler. Porém, olha só, porá certamente sobre ti um rei, aquele quem o Senhor escolher dentre os seus irmãos. E não será estrangeiro, será dentre os seus irmãos. Ou seja, quando o povo entrar na terra que Deus der para habitar e pedir um rei, escolher um rei para liderar sobre eles, será um rei que o Senhor escolher, e será dentre os seus irmãos, e não será estrangeiro. Pois bem, então, Deus já sabia essa palavra. Agora vamos recapitular um pouquinho. Olha só, que mensagem maravilhosa. Olha só, vamos recapitular um pouquinho. Quando o povo saiu lá do Egito, que foi a última praga, a morte dos primogênitos, você lembra disso? Então, Faraó liberou o povo para caminhar, para ir para uma terra prometida, que era projeto e promessa de Deus. Lembra disso? Isso está em Êxodo, capítulo 12. Porém, 3 meses depois, quando o povo saiu lá do Egito, lá no Êxodo 12, era o mês Nissan, que é mês de março, né? Isso, por isso que tem aquela coisa da Páscoa, né? O sacrifício, que é outra mensagem, que é outro vídeo que nós já colocamos no nosso canal. Olha só, então vamos recapitular. O povo sai do Egito para ir para uma terra que manda leite e mel. Não era esse o projeto de Deus? Era o projeto de Deus, está lá em Êxodo 12. Só que 3 meses depois, Moisés recebe as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Lembra disso? Os estatutos, os preceitos, a lei. 3 meses depois que saiu do Egito, hein? Então, calcula aí, 3 meses após isso, você sabe que o povo caminhou, a promessa era entrar na terra que mana leite e mel, Canaã, correto? Pois bem, o povo entrou de imediato? Não, o povo ficou andando em ciclo. Demorou quanto tempo para o povo entrar na terra prometida? Ei, você gosta de Bíblia, hein? Quanto tempo demorou mesmo? 40 anos. Então coloca aí na matemática aí, 40 anos e 3 meses, hein? 40 anos e 3 meses. O povo chega na terra prometida, Canaã, né? Liderança, liderado por Moisés. Porém, Moisés não entrou na terra prometida. Você lembra disso? Quem entrou então? Quem estava no comando, na liderança do povo hebreu? Quem era o comandante era Josué. Josué, então, entrou com o povo na terra prometida. Quando Josué entrou na terra prometida com o povo, Josué tinha 80 anos de idade. No livro de Josué, vai dizer que ele faleceu com 110 anos, ou seja, 30 anos de vida de Josué dentro da terra prometida com o povo. Então, vamos calcular de novo. 3 meses
mais 40 anos que caminhou no deserto, 40 anos, mais 30 anos, né, de vida do líder, do comandante Josué, dá um período de 70,3 meses, 70 anos, ponto 3 meses. Depois desse período, o povo, não é, entra num período de juízes, que é chamado período teocrático. O povo hebreu foi liderado por juízes que Deus levantava. E o período de juízes, inclusive o livro de Juízes, são 21 capítulos, que dá um período de 330 anos, quase 340 anos. Então, calculando 330 mais os 70 anos, ponto 3 meses, vai dar um período de 400 anos, quase 400 anos e alguns meses. Ou seja, depois desse período, Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. E aí que o povo pede um rei, isso está em primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 8. Quando o povo pede um rei, fala por intermédio daquele que era mediador, que era o sacerdote, o profeta e também juiz. Samuel pediu um rei. Lembra disso? 1 Samuel, capítulo 8. O povo pediu um rei. Já não estava prescrito isso em Deuteronômio 17? Então Deus já sabia, já estava na lei, já estava nos estatutos, nos preceitos, lei, ordenança. Ei, você que gosta de Bíblia, no Salmo 119, todo o Salmo 119, você vai ver 125 vezes escrito palavra. Dessa seguinte maneira, ou palavra, lei, estatuto, ordenança ou mandamento. Que é a mesma coisa, é a escritura. Mandamento, estatuto, lei, palavra e ordenança é a mesma coisa. Isso foi dado para Moisés para ensinar o povo. Pois bem, então Deus já sabia, 400 anos depois, que o povo sai do Egito, o povo pediu um rei. E a Bíblia diz o quê? Que seria um rei aquele quem o Senhor levantar. Só que o povo pediu um rei, não é? E no capítulo 5, no capítulo 8 pediram um rei. No capítulo 10, consagraram o rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, lembra disso? Pois bem, o povo pediu, o povo escolheu. Capítulo 8 de 1 Samuel. No capítulo 10, ele foi ungido como rei. Só que no capítulo 13, Deus disse assim, achei um rei. Achei um homem segundo o meu coração. Achei um rei. No capítulo 16, no capítulo 13, ele é ungido como rei. E esse foi Davi. Ou seja, escolhas boas nem sempre são escolhas perfeitas. Uma coisa é o homem escolher, outra coisa é Deus escolher. Entende isso? Deus levantou um rei. Por que Deus? Não é que Deus rejeitou Saul. Deus deu uma oportunidade para Saul para ser um bom rei. Tanto é que no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 6, o Espírito Santo se apoderaria dele e ele profetizaria. Ele começou bem, teve tudo para fazer um bom reinado e continuar sendo um homem de Deus e finalizar a vida dele como um grande homem de Deus. Teve a oportunidade, apesar de ter sido um rei escolhido pelo povo. Mas a lei, a ordenança, Deuteronômio 17 vai dizer que tem que ser um rei. Pode escolher um rei, pode pedir um rei, mas tem que ser do jeito que Deus escolher. Tem que ser aquele Deus a escolher. Ou seja, as coisas funcionam como Deus quer. O homem pode fazer seus planos e projetos. As escolhas dos homens podem ser boas, com boas intenções, mas as escolhas de Deus são perfeitas, são em cima, precisas. Então é melhor deixar Deus fazer, é melhor deixar Deus escolher. Por isso que Deus escolheu um rei. O povo escolheu um rei. O povo quis um rei, mas a escolha de Deus é diferente. Portanto, pediram um rei, estava tudo dentro da palavra. Deus já sabia de todas as coisas e Deus colocou o rei, um homem segundo o seu coração. E esse foi o rei Davi. Dentre a Bíblia, os reis, ele foi certamente o rei mais famoso de Israel. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Teologia e graça na veia.